Boa noite a todos que acompanham o podcast Dr. Físio Saúde e Informação através do grupo agora Dr. Físio Saulo pelo Facebook e YouTube. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu tenho o prazer de receber no nosso podcast o Dr. Samir Boeres. Ele é uma referência em saúde integrada e fisioterapia avançada com uma trajetória sólida no Alto Tietê. O Dr. Summer, ele é especialista em osteopatia pela Unicastelo, especialista em medicina chinesa pela SEATA, formado em RPG pelo método Felipe Choussard, fisioterapeuta graduado pela UMEC em 2005, em formação contínua em osteopatia no IDOT de 2020 a 2024 e atual pela ICOM, escola certificada pelo renomado Barral Institute. Também ele é proprietário do Instituto Samir Boeres, Saúde Integrada, em Mogi das Cruzes. Muito obrigado, boa noite, viu, Dr. Samir? Também eu aproveito que hoje é o Dia Nacional do Fisioterapeuta e quero cumprimentar todos os fisioterapeutas e os terapeutas ocupacionais. Parabéns, viu, doutor? Primeiramente, obrigado pela oportunidade de poder falar um pouco sobre fisioterapia. Você também é fisioterapeuta. Quero agradecer a todos que tiraram um tempinho para assistir essa live. Que a gente também parabenizar todos os fisioterapeutas por essa profissão tão linda, né? Peço calma com essa referência aí que Tranquilão. você falou, não. Eu só Aqui é a sou nossa casa, é a um nossa eterno família. estudante aí na área da osteopatia, da medicina chinesa, querendo devolver saúde às pessoas, né? Não só tratar a doença, principalmente devolver saúde. Então vamos aí para esse bate-papo bem legal, para a gente poder Vamos falar com o um pouquinho tempo. aí sobre a importância da fisioterapia para a área da saúde. Cada vez mais as pessoas, graças a Deus, estão percebendo isso, né? Sim, com certeza, como vocês estão vendo aqui, ó, nossa salinha está montada com umas coisas super bacanas que o Dr. Summer trouxe. E é lógico, eu gostaria de estar começando essa entrevista, querendo saber um pouco mais, conhecer um pouco mais da sua pessoa, do seu trabalho, como que você escolheu a fisioterapia, como que chegou na osteopatia. Saulo, para mim ter escolhido a fisioterapia, isso eu gosto de contar, porque um dia eu precisei de fisioterapia. Eu tenho 100 pontos de uma cicatriz. Quando eu escorreguei lá brincando no quintal de casa, eu tinha 16 para 17 anos. Eu tenho um corte que vai do meu joelho até o meu quadril. E nesse dia eu fui, tive que fazer uma cirurgia, eu quase morri, porque se pega, por exemplo, uma artéria, eu poderia ter morrido. E na época, eu fiquei 3 meses sem andar, né? E eu precisei de fisioterapia. Na época tinha aquela clínica de fisioterapia da UMEC, né? Oh, Conceituada clínica referência. na América Latina, eu me lembro. E eu fui lá fazer fisioterapia, não sabia qual área da. O que eu Qual ia que ia seguir na seguir, né? vida, apesar da minha família todos serem da área da saúde, né? A grande maioria, né? Aí eu fui, tive que fazer fisioterapia para voltar a andar. Daí eu falei assim: poxa, eu gostei dessa profissão. Eu achei legal. É um amor, isso é Eu verdade. já tive um amor ali naquele primeiro momento. Aí eu cheguei para minha mãe na época, falei: "Mãe, eu gostei de fisioterapia, que não sei o que, tô querendo fazer". Ela me apoiou. Foi aonde eu tive essa melhor escolha que eu fiz na minha vida, porque eu devo tudo à fisioterapia. Tudo na minha vida, claro, primeiramente a Deus, Isso é família, verdade. tudo isso, mas fisioterapia na minha vida é muito importante. Para mim também, eu sinto que foi uma boa escolha também. Tanto é que eu fiz uma pós, né, em traumatologia, agora dando aí para fazer a prova, para pegar o título de especialista. E como que a gente diria a osteopatia diferencia das técnicas da fisioterapia? Saulo, eu vou iniciar isso daí com você com um exemplo. O que é a grande diferença da osteopatia para a fisioterapia? Aqui reside um fisioterapeuta antes de um osteopata. Então vamos lá, vamos citar um exemplo. A pessoa vem ao meu consultório com uma dor lombar. O Correto. Summer fisioterapeuta, a gente já comentou sobre isso, que mais de 80% da população mundial sofre ou vai sofrer com lombalgia, né? Aí como que esse paciente chega ao meu consultório com uma dor lombar, o Summer fisioterapeuta olhava para a lombar e o Summer fisioterapeuta não estava errado. Não estava errado, mas o Summer osteopata, ele vai olhar para o paciente como um todo. Tudo isso. Um todo. Por quê?
Para quem é da osteopatia, essa dor lombar chega para a gente como um sintoma. Como assim um sintoma? A causa está em outro lugar. Para a osteopatia, o corpo é uma unidade. Por exemplo, não tem como você olhar para a lombar do paciente e não pensar como que está movimentando o intestino desse paciente lá dentro. Quando eu falo de movimentação, eu não falo de peristaltismo. Eu não falo de intestino constipado ou intestino muito solto. Eu falo de movimento. Mas o que, que o intestino tem a ver, Summer, com a lombar? As artérias, por exemplo, a artéria aorta, que sai ali a artéria mesentérica, superior, inferior, é quem irriga o intestino. E o intestino é preso à coluna através dessa artéria. Além de ser inervado, por exemplo, pela coluna lombar. Então ele é preso à coluna lombar. Ele é inervado pela coluna lombar. Eu tenho que olhar como que está a movimentação desse intestino. Quando eu falo movimentação, a gente pensa num plano tridimensional. Verdade. Ou seja, como que ele vai para um lado, para frente, para o outro, as rotações. Tá, então intestino, eu tratei a lombar, tratei o intestino e tá tudo bem? Não. A gente tem que ver, por exemplo, lá no crânio do paciente. Tem nervos que nascem no crânio, eu vou falar um para vocês, o nervo vago. 10º par de nervo craniano. Ele inerva todos os órgãos, a não ser o final do intestino à esquerda e os órgãos pélvicos. O resto ele inerva tudo. Então eu tenho que ver como que está o crânio do paciente, porque se vocês não sabem, o crânio ele se mexe. Aqueles ossos, por exemplo, temporal, parietal, eles têm micromovimento entre eles. Então, eu tenho que ver como que está a inervação, que sai lá do crânio para os órgãos. Eu tenho que ver como que está movimentando o quadril desse paciente. Como que está o joelho? Como que está o captor podal, o pé desse paciente? Então, ou seja, a osteopatia, ela sempre vai olhar, Saulo, o paciente como uma unidade, uma coisa só. Não segmentamos o paciente. Começamos a tratar, por exemplo, pela lombar do paciente, que a gente tem que apagar esse incêndio, mas a gente já sabe que o problema não está ali. Então, essa é a grande diferença da osteopatia para a fisioterapia convencional. É olhar o paciente como uma unidade, o paciente como um todo. E complementando aí que a lombalgia hoje, ela chega a atingir 80% da população. Você vê como que é complicada essa situação, É complicada essa situação. Parte de trabalho também, a pessoa vai ficar ausente. Então... E o mais legal, Saulo, é que as pessoas têm que ter em mente que há solução para a lombalgia. Porque às vezes as pessoas vão para aquele tratamento convencional e toma remédio, faz mais não sei o que, e não melhora. A pessoa às vezes perde a esperança e acaba numa cirurgia. Na grande maioria das vezes, agora vamos falar de Organização Mundial de Saúde, só 4% dos problemas de coluna são cirúrgicos. E a gente cansa de ver cirurgia por aí. Não é. Então, vendo também dentro da osteopatia, com especialidade também é a acupuntura, né? Sim, medicina chinesa. Como que você avalia o tratamento dele para dor, para as emoções? Porque a acupuntura ela é abrangente, né? Sim. Como que seria essa aplicação da acupuntura? O que acontece aqui no Brasil? Eu mudei, né? Eu com Summer, né? Que eu mudei o contexto geral. Eu lembro do professor dono da escola, o Dr. Vu, grande médico vascular lá da UHC. Ele falava que a gente começava aqui pelo contrário. Primeira coisa, se você vai tratar com um médico de medicina tradicional chinesa, hoje eu levo isso muito em conta e procuro praticar. Primeira coisa que ele vai mexer é a tua alimentação. Primeiro pilar da medicina chinesa é a alimentação. Segundo pilar, Qigong, atividade física deles. Olha lá. Terceiro pilar, moxa bustão. O que é moxa bustão? Vai aquecer os pontos de acupuntura. Os pontos que precisam ser tonificados são mais aquecidos. E os pontos que precisam ser sedados, a gente não esquenta tanto. Põe, tira, põe, tira. Moxa, aquele que esquenta. Aquele que esquenta os pontos, exatamente. O quarto pilar é a fitoterapia, que são as ervas, chás, que eles consideram muito importante. O último pilar é a acupuntura, que é aplicar as agulhas. Então, você vê que quer queira, quer não queira, osteopatia e medicina chinesa estão juntos, já eu falo sobre isso com você. Aí o que acontece? Como que a gente trata a emoção? Vou rapidinho aqui explicar para você. A gente tem 5 elementos. Nós somos seres humanos inseridos na natureza. O homem quer tomar conta da natureza e ele vai quebrar a cara nessa, né? Então, o que acontece? Existem 5 elementos. Fogo,
terra, água, fogo, terra, metal, água e madeira. E um gera o outro. Um gera o outro. E um domina o outro. Na acupuntura a gente vai lá, através de um questionário, a gente entende o que está acontecendo, em qual elemento aquele paciente está inserido naquele momento da vida dele. E cada elemento tem uma emoção. Cada elemento tem um órgão. Lembra que eu falei do intestino na osteopatia? Olha os órgãos voltando à tona. Cada órgão tem uma emoção. Por exemplo, a pessoa que tem um fogo elevado pode ter uma pressão alta. Há 5.000 anos atrás, antes de Cristo, ninguém sabia o que era uma pressão alta. Sabia que o cara estava vermelho e estava com calor, excesso de fogo. Esse cara tá com o pé inchado, é edema, é lipedema. Ninguém sabia o que era isso. É excesso de umidade. Então, se esse cara tá com excesso de frio, eu preciso tonificar o fogo. Né? O fogo tem muita alegria. Aquele paciente que tá alegre, por exemplo, num velório, ele tá desequilibrado. Verdade. Aquele paciente que vive um luto eterno, ele tá inserido no metal. Então a gente vai trabalhar a emoção. Um medo, pessoa muito medrosa, a gente pensa em rim, elemento água. Uma pessoa muito irritada, né? A gente pensa o quê? No elemento madeira, fígado tá elevado. Cada elemento desse também tem uma estação da natureza. Também, né? Hã? Ela vai no segmento da acupuntura, ela vai seguindo. Conforme... Aí o que a gente olha também? Cada elemento desse tem uma estação. Por exemplo, o fogo, verão. A gente pega um metal, outono. A gente pega água, inverno. A gente pega madeira, primavera, venta muito. A pessoa tá com Alzheimer. Alzheimer não, com Parkinson. Tá tremendo. A gente fala que ela tá com excesso de madeira, tá ventando muito. Olha como é legal. E quando a gente vai estudar isso, a gente fica bobo de ver como é verdade tudo aquilo. É fascinante. Deixa eu te perguntar uma coisa. A acupuntura, eu li um pouco também sobre isso daí. Ela serve também para tratamento para quem faz quimioterapia e também para o dependente químico? Sim, claro. Essa é boa. Por trás de um dependente químico, por trás de uma compulsão alimentar, por trás de um alcoólatra, tem um ansioso a ser tratado. Quem me disse foi uma psicóloga, uma grande psicóloga que trabalha lá comigo. Ela falou, Summer, não existe essas compulsões se a gente não tratar um ansioso. Então, a medicina chinesa vai trabalhar a ansiedade? Claro que vai. Porque a gente vai equilibrar a pessoa, né? Através desses 5 elementos. Importante, já falou aqui sobre equilíbrio. Eu já queria então complementar essa sua resposta dentro de uma outra frase minha. O desequilíbrio do corpo. A osteopatia ela pode tratar como o paciente? Você colocou a bola para eu chutar. Agora porque essa é legal. Tá na cara do gol. Essa é legal. Cara, a definição, as pessoas têm que levar essa pra vida. Porque essa explicação de Steele, que é o médico que ele não diz que ele que ele criou a osteopatia, ele encontrou, porque ela já estava aí. Eu concordo com essa frase dele. É uma frase de muita humildade. Como que ele define doença? Eu vou tentar explicar rapidinho, para quem é leigo vai entender. Sem pressa, não, vai entender, vai ser rápido. Vamos lá. Qual é a definição dele para doença? Seja qual for a doença. A osteopatia fala que a gente tem perda de movimento, a perda de movimento traz doença. Mas que perda de movimento da coluna? Também. Mas ali é o final do problema. Eu vou te falar o início. O início é assim. A gente tem aqui, por exemplo, no boneco. A gente tem uma artéria. Essa artéria traz nutrientes. Nutrientes da onde? Do ar que a gente respira, dos alimentos que a gente come, das emoções que a gente sente, por aí vai. Aí o que acontece? Essa artéria, ela vai trazer os nutrientes. E dessa artéria formam-se arteríolas. Artérias menores. E essa artéria, ela é permeável. Então, aqueles nutrientes que a gente consome, eles saem dali. Eles saem dali e vão, por exemplo, vou lá na base, no líquido intersticial. Que é o interstício. Onde fica o interstício, Sam? A gente tem células. E fora dessas células, a gente tem a matriz celular ali, onde tem a troca desses nutrientes, onde tem, por exemplo, micro-organismos, vírus, bactérias, a gente está cheio disso por dentro, é normal? Claro. Então vamos lá. Chegou a artéria, depositou ali nesse meio líquido, a gente é 70% água, né? Depositou ali naquele meio líquido. Aí o que acontece?
Para esses micro-organismos e nutrientes saírem dali, a gente precisa de um retorno venoso. A veia, esse em azul. E também a linfa pelos linfonodos. Né? A gente precisa que saia dali também. Quando não sai dali, não volta num retorno venoso, ou não vai para a linfa, o que acontece? Fica parado. E tudo que fica parado vira tóxico. Se aqui nesse podcast, nessa sala, entram 10 pessoas e fica aquela rotina, entra 10, sai 10, para entrar 10 precisa sair 10. Vamos dizer que está saindo. Então, de repente, das 10 que estavam, uma fica. Vai entrar mais 10, já ficam 11. Já começa a ficar tumultuado. Então, a base da doença é vascularização. Ou seja, e não é a chegada, é a saída. Aquilo que fica e não sai vai trazer problema. Então, a osteopatia, muita gente acha que a gente vai tratar só o sólido, a coluna. Sim, a gente vai tratar a coluna. Mas a gente está olhando lá para a célula, lá para aquela matriz do problema, que é onde nascem as doenças. Não é que nasce a doença, uma hérnia de disco. Todas as doenças para Still é perda de vascularização. Olha bem que você até explicou aqui algo da coluna e eu já ia, em cima disso, ia fazer, eu acho que uma pergunta que ela é muito pertinente para todo mundo. Até, não vou dizer no meu caso, que a gente já sabe diferenciar, mas entre a osteopatia e a quiropraxia, qual é a diferença? Cara, essa é uma pergunta muito comum no meu consultório. Essa é a mais comum, né? O que acontece? Qual que é a diferença? São duas técnicas maravilhosas. Eu já deixo bem claro aqui. O criador da quiropraxia era aluno de Still, que é o criador da osteopatia. Só que Palmer, em um determinado momento, ele discordou de Still e achou que tudo vinha de subluxação da coluna. Então, aquelas manipulações articulares que geram, às vezes, alguns estalidos, essas coisas, são todas da osteopatia. Porém, a quiropraxia ganhou fama por essas manipulações. A grande diferença é que a osteopatia ela vai olhar para isso, para a questão vascular, vai olhar para a questão craniana. Então, para a gente, o crânio é muito importante. Na osteopatia, a gente tem 1 ano só de crânio durante a formação, né? E a parte visceral, que são os órgãos, pra gente, pra mim, eu sou fã da parte visceral na osteopatia. Então essa é a grande diferença. A osteopatia acaba abrangendo, não falando mal de outra técnica, jamais vou falar isso, ela acaba sendo mais abrangente. Justamente como você falou, porque ela trata o corpo como um todo, né? Como uma unidade, A quiropraxia, ela vai mais no foco. Mais nas manobras articulares, alguma coisa de parte muscular, mas a parte visceral e craniana não é o grande foco deles. Eu vi também que, se eu não me engano, quando a pessoa estava com algum problema, e através da osteopatia, até mesmo a parte dos órgãos, manipulação ali, parece que soltava, liberava, né? Nosso corpo é nossa história, né? Nossa história de vida. Então, traumas antigos, sejam eles físicos, emocionais ou nutricionais, o corpo vai se adaptando a esses traumas para corrigir o quê? Para manter a horizontalidade do olhar. Então eu tenho um trauma que o meu quadril ele fica aqui em fechamento. O intestino também fica ali meio... Vai ficar tudo assim, não que seja visível. As pessoas, assim, talvez um olhar mais clínico do osteopata veja. E o corpo vai se adaptando àquilo. Para manter o quê? A horizontalidade do olhar. Mas muitas vezes essas adaptações vai acabar acarretando em algumas dores, em alguns bloqueios articulares, viscerais, cranianos e por aí vai. Quer dizer, a pessoa ela pode pensar hoje na osteopatia com mais tranquilidade, né? Porque muitas vezes a gente não conhece. A fisioterapia ela é abrangente em várias áreas. Sim, claro. Né? E a osteo, como a quiro também. Então, às vezes, pensa que ele é algo similar, mas não é, são coisas distintas. São coisas distintas, exatamente, né? Às vezes o que acontece é que hoje, né, felizmente tem muita gente aí que quer vender. E vender, vou colocar a coluna no lugar. Eu sempre deixo bem claro para meus pacientes, eu não coloco a coluna no lugar. Eu dou movimento àquilo que perdeu. Não coloco a coluna no lugar, jamais vou vender isso. Mas infelizmente tem muita gente vendendo isso hoje. Né? Vem aqui que em uma sessão eu devolvo a mobilidade, você vai melhorar. Não, gente. Osteopatia também não são muitas sessões. Mas a gente não pode prometer
Não existe um protocolo. Se eu estou falando aqui que a osteopatia ela vai tratar o paciente como uma unidade é único. É um só. Não existe dois Summer, dois Salvos. Não tem, isso é verdade, né? É único. A sua dor é diferente de todas. Eu acho que essa pergunta sua, a sua resposta, na verdade, ela foi muito importante, porque eu lembro quando eu estava fazendo a pós em traumatologia, a gente fez um pouco da quiropraxia. Eu tentei fazer algumas aplicações, porque são muito básicos o que eles orientam lá, mas aí eu achei que era uma coisa muito perigosa, porque depois você tem que fazer uma outra formação de quiropraxia, como você fez também de osteopatia, justamente porque qualquer manipulação errada, Claro. você já lesou o cidadão. Claro, para você fazer uma boa manipulação, por exemplo, você tem que fazer uma boa avaliação. A avaliação, eu falo para os meus pacientes quando eles vão iniciar, vão começar o tratamento, eu falo, hoje é a sua sessão mais importante. Eu vou saber quem é você. E ainda vou achar mais coisa ao longo das sessões, né? Então é a primeira sessão, uma avaliação, por exemplo. Se ele tem ali uma artéria vertebral e tem uma insuficiência, pode manipular uma cervical alta de um paciente que a artéria é essa daqui, ó, essa vermelhinha. Ela vai para o crânio. Se ela está em insuficiência, em um teste que a gente Tem faz, até aquele problema do ombro congelado, né? Porque quando ela trava ali, já a artéria está comprimida. Sim, como é que você vai manipular um paciente que tem uma insuficiência dessa artéria? Não pode. Então existem as bandeiras vermelhas. O que é bandeira vermelha? Eu não posso fazer isso com esse paciente porque ele tem isso, ele deu isso na avaliação. Então é uma técnica extremamente segura. Desde que Sim, não, todos procure são, um mas tem que profissional. ter essa sabedoria, né? Pra gente chegar Imagina, que e isso? não dá para chegar ali e Não ficar imagina. fazendo graça. Agora, veja bem, que nem dentro da nossa fisioterapia mesmo, a gente trata o paciente e a gente orienta o paciente algumas coisas durante ali o tratamento ou depois para ele passar para a família. No caso da osteopatia, como que você veria essa responsabilidade do paciente para que ele Isso, dê continuidade a esse tratamento? sim. Isso é muito importante. Essa sua pergunta é muito válida. Bastante. Muito válida. O que acontece, cara? O paciente tem parcela de responsabilidade na reabilitação dele. Tem que participar, Isso é tanto ele quanto a fato. família, Isso né? é fato. Não sou eu que vou fazer Pode um deixar de ter mão milagre. do filho lá. É, não tem como. Tem paciente que chega para mim e através de um teste que a gente faz físico, não é teste, não é exame de imagem que vai me mostrar isso, eu sei que o nervo do paciente está inflamado. Se o nervo desse paciente está inflamado, normalmente 2 a 4 semanas para ele desinflamar tratando certo. Então eu falo para o paciente, ó, você não pode alongar. Por quê? Um nervo inflamado vai doer, por exemplo, no ciático. Não se alonga. Se alongar, piora. Eu tenho que Eu vi falar isso que daí ele não pode até na alongar. musculação, sabia? Eu tenho que É falar que ele não verdade. pode alongar. Eu ensino exercícios de mobilização para ele fazer em casa e falo, ó, você vai ter que evitar grandes esforços. Eu não estou falando para você ficar de repouso absoluto, porque a osteopatia é contra o repouso absoluto. Mas você vai ter que maneirar. Aí chega, por exemplo, uma dona de casa e fala para mim o que é normal, mas Summer, eu tenho que arrumar minha casa, eu não tenho empregada. Como é que eu vou fazer? Eu falo, mas você pode. Arrumar sua casa, ajeitar uma coisinha, outra, mas você não pode lavar o quintal nesse momento. Então você vai ter que aguardar um pouco. Fator nutricional a gente já sabe que está envolvido. O que eu falei da medicina chinesa? Que a primeira coisa que vai mexer é na alimentação. Osteopatia também, ó. Eu não sou nutricionista, não sei passar cardápio. Mas eu sei os alimentos que inflamam. Glúten, farinha branca, leite e açúcar. Eu falei que o intestino está envolvido numa dor lombar. E o paciente não entende que esses alimentos, nesse momento, vai prejudicar. Não estou falando que é só alimento. Mas quando a gente fala de inflamação, tudo que a gente puder tirar, inflama é bom. Vamos maneirar então nesses alimentos. Vamos se mexer, vamos começar a pensar que a gente precisa fazer uma atividade física. Ele dá essa resposta para você, você chega acompanhando, você vê que o paciente está participando, está interagindo, ou tem alguns pacientes que só vai lá e pensa, não, agora eu vou voltar só na hora de semana, ou daqui 2 E dias. ele vai resolver. Como se a minha parcela de responsabilidade é enorme. Não é só minha. Isso é verdade, porque senão depois o que acontece? Se ele não tem uma resolução do tratamento dele, ele vai falar que foi o osteopata e não teve um resultado. Quando na verdade o paciente ele tem 50%, vamos dizer, de Sim, participação, claro. né? Claro. Será que esse paciente está dormindo bem? O sono é reparador. Ele repara uma dor. Se a pessoa não está dormindo bem, e aí? Como é que vai fazer isso? Isso é verdade. Aí a gente precisa do quê? De uma equipe trabalhando junto. Talvez um médico, outras questões, um psicólogo. Vamos ajudar. Mas o paciente precisa aceitar
e precisa mudar. Eu já sabia que, na verdade, a nossa entrevista ia ser muito bacana, mas, na verdade, esclarecedor pro público, né? Porque a gente vai conhecendo alguma coisa. Eu vou só aproveitar aqui, ó, para fazer alguns agradecimentos e te dar algumas respostas também, tá? Teve um aqui que perguntou, eu quero emagrecer, só que aqui não tá aparecendo o nome dele, mas vai ter mais. Aí o Duval Bonatelli, parabenizando o senhor e o Dr. Físio, Saulo, pela participação aqui também. O Edson Barbosa de Souza, parabéns pelo projeto. Dr. Summer também, que conhece lá de Mogi, porque ele é de Mogi também. Obrigado, Então. obrigado. Ivan Nogueira, parabenizando o Saulo e o Dr. Muito Summer também obrigado, pela Ivan, muito excelente obrigado. entrevista. William Takara, grande Saulo, parabéns pelo espaço, parabéns ao entrevistado também. Muito obrigado. Vai tendo um pessoalzinho aqui, Que mas bom, aqui, né? a gente tem os dois, tem tanto o YouTube quanto o Facebook, né? Mas aí eu abro aqui o do YouTube e lá no Facebook também eu vou responder para vocês também, o Dr. Summer também vai dar essa entrevista. Agora eu vou fazer uma pergunta, Dr. Summer. Que nem nós da fisioterapia, quando a gente trabalha, seja em hospital ou em alguma clínica, a gente tem aquelas equipes multiprofissionais. Que a gente está ali, passa uma situação, a gente esclarece. Como que seria a relação do osteopata também com essa equipe multiprofissional? Por exemplo, Sal, eu vou até certo ponto com o paciente. Sei falar para ele qual alimento inflama. Agora, passar um cardápio para o paciente não é da minha área. Eu preciso de um nutricionista. Esse paciente não dorme. Ele não tem jeito, ele não está dormindo, ele está fazendo tudo aquilo que ele pode fazer, que está ao alcance dele. Precisa passar no médico. Não, o médico é importante, o nutricionista é importante. Hoje a gente sabe que a maior parte das causas das dores são emocionais. Isso é Você verdade. acha que o psicólogo hoje é importante? Tem muita Pelo patologia amor que a de gente Deus. vê e não é que às vezes que acontece com o corpo, mas realmente é da cabeça. Maioria. Hoje em dia, então, pós-pandemia, isso aumentou. Você acha que eu tenho a capacidade de sozinho fazer isso? Então, por exemplo, lá no meu instituto, o Instituto Summer Boeres, lá em Mogi, o que a gente faz? Tem equipe multidisciplinar. A gente troca ideia entre nós para saber o porquê que um paciente está assim, o que a gente pode ajudar. Isso é muito importante. Ninguém anda só, Saulo. Ninguém anda Ninguém só. anda só, isso é verdade. E conhecimento também tem que ser dividido e nenhum um outro profissional de uma outra área, seja nutricionista ou seja médico, a gente vamos desmerecer, até porque estão todo mundo ali Tá tentando todo mundo buscar o junto, mesmo, né? tá todo mundo junto. Ninguém é aquilo lá, ninguém anda só. Preciso de fulano, não consigo saber por que essa dor emocional. Hoje a osteopatia tem essa parte. Lá no IDOT, quando eu terminei ano passado, eu não fui porque eu quis ir pro Barral para estudar mais víscera, né? Então eu não fui para a parte emocional, mas vou para essa parte psicossomática que é muito importante, né? Mas, cara, tem coisas. Né? Como que eu vou tratar a criança de alguém que tá. Aí é o psicólogo. Preciso do psicólogo. Sozinho eu não vou. Né? Estamos sempre juntos. Doutor, agora que nem falando assim sobre o pé de olho, ele altera um pouco a postura. O senhor também trabalha com posturologia, Com a posturologia, né? sim. Exato. Como que seria a forma de tratamento dele? Ou como que o senhor poderia falar um pouco mais sobre esse pé de olho, ou pé de Pé e o olho, né? pé do olho, é isso, Pé e é o verdade. olho, né? Ele é o mesmo que aquele do porão de Calcane, não? Não, cara, o que é o pé e o olho pode alterar a nossa postura? Também tem a boca e o ouvido, mas vamos falar do pé aqui rápido. O que a gente tem aqui, por exemplo, na sola do pé aqui, ó, no esqueleto? Calcane. A gente tem aqui no calcanhar o nervo ciático. Aqui é o tibial. É o nervo tibial, que é uma divisão do nervo ciático que se dá atrás do joelho e nervo pé. Então, o pé é um captor de entrada sensorial. Ele nos conecta ao solo, ao meio ambiente. Então, se o meu pé tem uma alteração, um pé chato, um pé cavo, meu plano escapular. Vamos lá. Plano escapular aqui o tórax. Está um pouco para frente, está um pouco para trás. Tudo isso vai fazer com que o meu corpo tenha alteração do centro de gravidade, também, né? Certo? E através do nervo ciático que está lá na sola do pé, ele sobe e mantém essa comunicação, é um problema que pode terminar na coluna. É um paciente que tem uma perna curta verdadeira. Aí ele começa a compensar, termina no ombro alto para manter aquilo que eu te falei da horizontalidade do olhar. Aí o que acontece? Eu preciso trabalhar o pé desse paciente. Por quê? Porque é um captor de entrada sensorial. Esse pé tem um desequilíbrio. Causa o desequilíbrio que termina, por exemplo, a unidade de corpo. Termina numa dor de cabeça.
Isso é verdade. E o que um olho tem a ver? Mesma coisa. Aquele paciente que não tem a convergência, um olho não se aproxima aqui do centro, o outro se aproxima menos. É um paciente que muitas vezes, Saulo, pela relação dos nervos cranianos, nervo óptico, óculo motor, está aqui no crânio, a importância do crânio. O esfenoide, que é o osso que fica atrás do olho, de repente ele começa a se alterar. É um paciente que, por conta dessa perda de mobilidade do olho, não vai rodar a cabeça muito bem. É verdade. Ele não vai olhar muito para lá. Junto, aí né? ele vai falar assim, a minha cabeça dói quando eu rodo. Então a gente melhorar a mobilidade do olho, tratando a mobilidade dele, melhorando o crânio desse paciente, vai melhorar. É a relação da posturologia com o meio ambiente, trazendo saúde ao paciente. Aí, quando você falou, eu também lembrei sobre o problema do ciático, que tinha uma paciente, eu tratei com ela um pouco, né? Ela tinha um problema do ciático, mas, na verdade, lógico, ela ramicou até o tornozelo e ela tinha uma alteração da pelve. Sim. Mulher, né? Aí, o que eu falei para ela? Aí, então, você vai ou no osteo, ou ir, alguma coisa. Eu vou mexer, vou fazer uma alteração. Ela não, tem que também saber estudar, como você falou, num todo. Sempre o todo. Sempre o todo. O paciente é uma unidade. Né? E como a osteopatia ela pode atuar na prevenção da saúde diferente da fisioterapia? Qual que é o olhar que você tem? Cara, pode até pegar aqui, ó, não tem problema, que eu falei, pode usar aqui. Não, é o que eu te falei, né? É o que eu te falei. Toda a área da saúde, a gente precisa da prevenção. Por quê? Eu não vou no dentista só quando eu tenho cárie. Vou num dentista para fazer uma prevenção. Por que não ir num osteopata, num acupunturista, para ele olhar num olhar clínico dele, e encontrar disfunções viscerais que ainda não acarretaram dores a esse paciente, disfunções posturais que ainda não acarretaram dor a esse paciente? Por que eu não posso, num olhar técnico, por exemplo, de um osteopata, de um acupunturista, seja lá um fisioterapeuta, seja lá quem for, eu não ver qual disfunção esse paciente tem e já prevenir? Bom para tudo. A gente tem que procurar prevenir. A gente precisa perder essa mania, principalmente homem, de só procurar um profissional da saúde, seja qual ele for, só na doença. Isso é verdade, doutor. E aí na osteo, a gente poderia considerar ela como uma abordagem integrativa, não? Sempre, né? Integrativa, por exemplo, né? Lá na minha clínica, lá tem o Rafael. Rafael estuda muito essas questões emocionais. Ele está indo também para osteo ou não? Sim, ele é osteopata. Foi nele que eu acabei me inspirando para virar osteopata, né? Quando eu comecei a trabalhar numa clínica aqui em Suzano, ele já era osteopata, eu vi os grandes resultados dele, e eu falei, poxa, achei legal isso aí, fui estudar, sou muito grato a ele, né? Então é isso. A gente tem que olhar sempre o paciente como um todo, né? Lá na sua clínica, quantos mais ou menos entre fisioterapeuta, ou ali tem o pessoal que faz estágio também, não? Tem um estagiário. E quais as pessoas que têm ali da função? Cara, a gente tem lá dermato funcional, por exemplo, gente, fazer drenagem linfática com fisioterapeuta especialista em dermato funcional é diferente. É igual você fazer, vou voltar pro dentista, fazer um canal com clínico geral ou endodontista, é diferente. Então lá a gente tem dermato funcional, a gente tem um estúdio de pilates completo, que eu coloquei a osteopatia junto ao pilates, por exemplo. O paciente está com o nervo afetado, não me alongue esse paciente, vamos mobilizar o nervo dele. Né? A gente tem lá psicólogo, a gente tem nutricionista, a gente tem psicanalista, a gente quer tratar o paciente sempre lá como um todo. E esse todo, volto a dizer o que eu havia dito antes, a gente precisa de uma equipe multidisciplinar. É importantíssimo. Importantíssimo. E olha que bacana aqui, ó, o José Mineiro parabenizando aí. Esse aí é amigão. José Mineiro, obrigado pela participação. Viu? Esse é amigão. Doutora Margarida Mesquita, ela também deu uma entrevista para nós falando sobre a violência da mulher. Obrigado, parabéns, viu? Silvana Monteiro também, essa também, ela se formou comigo, ela também tem uma clínica, ela também faz o atendimento domiciliar. Sim. Carla Xavier, Marcos Torre, obrigado, viu, Marcos? Leandro Carvalho Silva, obrigado, viu? Delfino Pereira, Maria José Batista, Rodrigo Sturt, André Barbosa, poxa, bastante gente participando aí, muito obrigado, viu? Porque realmente
essa entrevista com o doutor. Eu até espero que possa voltar mais vezes aqui, porque são O maior prazer, é só me chamar. toda hora, né? Sempre assuntos que a gente aborda, como eu falei para você, às vezes as pessoas confundem muito, principalmente dentro da sua área, que é osteo, né? E o nosso era a mesma coisa. Quando fala assim de fisioterapeuta, pensa que é o que faz massagem, que dá choquinho, mas não é. Nós temos uma área abrangente. Aí eu queria perguntar para você, do paciente que tem receio de tratamento da terapias alternativas, o que você poderia aconselhar para ele? Cara, primeiro que hoje, por exemplo, né? Vamos falar aí da acupuntura. Isso. Ela tá no SUS. Se ela tá Verdade. no SUS, Acupuntura, Sistema Único de terapia, Saúde, ventosa, terapia também, né? né? Não é à toa que ela tá lá. Tem hoje estudos de imagem de ressonância magnética, tem um ponto aqui chamado Intang, aqui entre as Vem aqui perto, sobrancelhas. aqui no centro, não. Isso, ele É. mesmo. E mostra o quê? Paciente com esse ponto, a imagem de ressonância magnética com e sem o ponto é alterada do cérebro. Tem inúmeros estudos científicos. A pessoa que está com receio, primeira coisa, ela tem que pesquisar. Hoje a gente tem o Google aí. O Google traz muito para a gente entender do que é. Hoje, se Tem você toda a não resposta, entende, né? o paciente às vezes chega para mim, Saulo, sabendo mais do problema dele do que eu. Ó, eu sei que eu tenho hérnia, assim, assado. Então você tem que procurar um profissional. Deixa eu olhar, qual que é a formação? Hoje tem pesquisa no Google, avaliações. Deixa eu ver como que é esse profissional. Deixa eu ver como que é a rede social. Deixa eu ver quem é ele. Né? Hoje a gente tem isso. E o receio, através de pesquisa. Né? Hoje em dia as pessoas têm que procurar quem é que vai me atender, quem é esse Isso é cara, verdade. qual a Porque formação. tá a responsabilidade do tratamento, ou da solução, resolução, Sim, do final, né? claro. Ali tanto sobre que o senhor tem a clínica em Mogi, mas parece também que o senhor atende aqui em Suzano, é isso? Cara, eu sou muito grato a Suzana. Muito grato. É Eu aqui comecei... pertinho, aqui em Suzano. Quem quer ir em Suzano, vem aqui. É É onde? isso mesmo. É Pode lá na falar, não Clínica tem São problema Lucas, não. do meu amigo Sandro. Até hoje eu falo pra ele da minha gratidão que eu tenho a ele, porque foi quem me Isso é abriu a porta a importantíssimo, primeira né? vez, lá em 2007. Então tô em Suzano aqui desde 2007. Eu adoro Suzano, adoro o povo suzanense. Ia ficar onde aqui em Suzano? Fica ali na 7 de setembro, ali, calçada da Santa Helena, ali, Olha, Clínica lá São da Santa Lucas, Helena, número hein? 211, é. E a sua clínica lá em Mogi fica onde? A minha fica perto do Hospital Santana. Ali na Perto também, Capitão embaixo, Joaquim, né? Perto pra lá. baixo ali, perto da avenida, perto da famosa curva do Mizuta, né? E ela fica localizada ali, perto do Hospital Santana, aquele antigo prédio da Telefônica. Quem quiser, a gente está lá prontinho para receber vocês, de braços abertos, porque ali é um sonho realizado. Tanto lá quanto aqui, hein? Pode Tanto ficar. lá quanto aqui. O importante é tratar das pessoas. Isso é verdade. Olha aí, doutor, já estamos chegando aqui a 21 horas. E como eu falei, sempre é um assunto que a gente vai conversando, vai debatendo. E aí o tempo vai passando. Eu acho que foi muito oportuno um pouco dessa explicação, né? Porque na verdade vai ter mais, a gente vai trazer sim o senhor mais vezes Putz, aqui. maior prazer. E eu gostaria que o senhor pudesse, então, fazer as suas considerações finais aí do nosso programa, do público, dessa apresentação, que para mim foi Sim. muito importante, viu? Eu vou terminar com uma frase de Steele. Ele fala assim: é o objetivo de todo terapeuta encontrar a saúde, pois qualquer um pode encontrar a doença. Você faz um exame de ressonância magnética, ultrassom, e aponta que você tem uma tendinite no ombro. Qualquer um pode falar que você tem uma tendinite no ombro. Afinal, teu ombro dói e deu no exame. Agora, saber da onde vem e como faz para cuidar dessa causa dessa tendinite, porque o problema não está ali, ali é só o local, aí são outros 500. Então, pessoal, procure profissionais, vão tratar a causa do problema, vamos perder aquele problema cultural que a gente tem de cestinha de remédio na farmácia. Não que o remédio não sirva para nada, no primeiro momento ele é muito importante. Mas o tratamento só medicamentoso, Saulo, tem que acabar. A gente tem que procurar, sim, tratar a causa dos problemas. Sempre tem que ser a causa primeiro. A gente não pode ir ali no problema se você ainda não sabe da onde que ela está vindo essa Apagar um incêndio é importante. Aí vai ficar paliativo, porque aí a pessoa vai embora e vai falar, pô, não tive resolução desse meu problema. Aqui, ó, quero agradecer também o Ivan Nogueira, né? O William Takaro já foi. Yuri Santos, parabéns ao Dr. Summer pelo trabalho. Cuida de mim, da minha família. Gostaria sim. que ele Grande Yuri, explicasse abraço, Yuri. como a osteopatia ajuda no esporte
na performance. Pô, obrigado, viu, Yuri? Top mesmo essa pergunta aqui. Janaína Correia também pela participação, muito obrigado, viu? Aqui, ó, foi bacana que o Yuri, ele, você viu, é a família inteira aqui na confiança. Grande corredor. Então, se o senhor puder responder essa pergunta dele, e por aqui a gente já finaliza também sobre a osteopatia, como que ela pode ajudar no esporte e na performance. Bom, vamos lá. O paciente às vezes está com uma... Vou dar um exemplo do basquete. Vamos pegar da posturologia. O paciente tem ali, isso os Estados Unidos trabalha muito isso. Tem uma disfunção do olho. Aquele olho não está mexendo direito. É aquele cara que chuta a bola, tá metendo bola pra caramba de 3, mas ele consegue melhorar um pouquinho. Por conta de um olho que a gente conseguiu melhorar a movimentação, ele começa a acertar mais cedo. Começa a melhorar a performance dele. Corredor, que às vezes está com uma diferencinha assim da perna, é um pace dele que vai melhorar, por exemplo, alguns segundos. Pô, bacana, então. A gente quer devolver, ó, isso é boa. O micromovimento na osteopatia, seja ele numa víscera, numa vértebra, num nervo, onde for, para que melhore o macromovimento, que é uma corrida, por exemplo. Bacana, bacana. Ô, doutor, eu só tenho que agradecer pela essa oportunidade de estar te entrevistando, viu? Já fazendo um chamamento aqui para a próxima segunda-feira com o doutor Herbert Steff. Todo mundo conhece ele aqui de Suzano, viu? Um excelente fisioterapeuta também. Vai estar aqui conosco na segunda-feira, às 20 horas. Obrigado a todos. Boa noite, viu? Uma boa noite a todos. Muito obrigado.